O seu dinheiro perde valor todos os dias, mesmo que você ganhe em euro. Isso acontece porque a inflação corrói o seu poder de compra. E aí, quando você deixa o seu dinheiro parado na sua conta, no seu banco tradicional, é a mesma coisa que deixar um sorvete embaixo do sol. Mas a boa notícia é, dá para proteger o seu dinheiro da inflação e dá até para você crescer acima dela, mesmo que você, assim como eu, more fora do Brasil. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Quando eu cheguei na Europa, eu sempre fui muito organizada financeiramente. Eu tinha planilha, eu guardava dinheiro todos os meses. Eu sempre tive muito orgulho disso, porque eu era aquela pessoa que sabia exatamente para onde meu dinheiro estava indo. Na minha cabeça, guardar dinheiro equivalia a estar protegida financeiramente. A realidade é que hoje eu sei que eu vivia uma ilusão. O fato de você guardar dinheiro não significa que esse dinheiro está crescendo. Por anos, eu só guardava. Eu via o meu saldo bancário crescendo na minha conta. E aquilo me dava uma falsa sensação de segurança. De repente, dia após dia, eu comecei a perceber um detalhe que passou a me incomodar cada vez mais. O mercado aqui na Irlanda está cada vez mais caro. O meu aluguel subia todos os anos. A conta de energia também subia cada vez mais. E o meu dinheiro estava lá, parado na conta de savings do AIB, que é um banco tradicional irlandês, e sem render absolutamente nada. Mas para não ser aqui mentirosa, eu vou te contar, ele rendia um pouquinho sim, mas era menos de 0,2% ao ano. Eu lembro perfeitamente um dia que eu fui no mercado e fui buscar a famosa Tesco Pizza, que quando eu cheguei na Irlanda custava 61 centavos. Aquela mesma Tesco Pizza já custava mais de €1 e ela era metade do tamanho. Cada vez mais eu via que o que eu comprava estava mais caro, por mais que a lista fosse a mesma. Quem é intercambista raiz vai saber do que eu estou falando. Muitas vezes a gente vive a semana de Tesco Pizza ou vive de macarrão porque a gente tem que fazer escolhas. No começo, ou a gente compra um bom casaco para aguentar o frio e parar de sofrer na rua, ou a gente compra a proteína que a gente quer, seja ela carne, seja ela peixe, enfim, o começo não é fácil para ninguém. Gente, essa é a vida real de quem mora fora, e eu tenho certeza que se você mora fora, você sabe do que eu tô falando. Foi justamente nesse momento que minha ficha caiu. Se o preço de tudo estava subindo, como que meu dinheiro podia ficar lá parado? Foi nesse momento que a minha ficha caiu. Essa é a tal da inflação que todo mundo fala sobre e que ela é tão silenciosa que se você não prestar atenção, você não percebe. A inflação é esse ladrão silencioso que literalmente rouba seu poder de compra de você. É por isso que tanta gente sente que por mais que esteja ganhando bem, essa pessoa está patinando, ela não consegue sair do lugar ou fazer sobrar mais do que sobrava. A inflação, na prática, significa que o seu dinheiro está sendo corroído todos os meses. E sabe o que aconteceu? Esse desconforto me fez querer mudar, porque eu não aguentava sofrer tanto como imigrante, tomar tanta chuva na Irlanda, me dedicar tanto para ganhar esses euros, para ter toda essa liberdade que eu achava que estava sendo construída, tomada de mim pela inflação. Isso era muito injusto. Não adianta eu me matar de trabalhar fora do Brasil, tá longe da minha família, se o meu querido euro tá perdendo força todos os meses. Não é para isso que eu saí da minha casa. Mas essa sensação me fez tomar essa atitude de entender o que eu podia fazer para proteger o que eu estava construindo. Todo mundo falava, a Irlanda, um dos melhores salários mínimos da Europa. Europa, primeiro mundo, continente desenvolvido. Mas se é tudo isso, por que o meu dinheiro está valendo menos? Quando eu fui pesquisar a fundo, já que eu utilizava o AIB há alguns anos, eu fui ver que ele rendia, como eu já disse mais cedo, menos de 0,2% ao ano. E sabe, na verdade, o que isso realmente significa?
Isso significa que a cada 1.000 euros que eu deixasse lá no EIB Savings, isso ia me render exatamente 2 euros. É ridículo. Nesse mesmo período, é óbvio que o meu custo de vida tinha subido muito mais do que essa rentabilidade que o banco estava me dando. Como eu sempre guardei dinheiro todos os meses, a minha conta bancária até subia um pouquinho, mas ela não subia tanto quanto o preço das coisas que eu consumia. Eu sentia cada vez mais que eu ia ter que trabalhar até eu morrer para ter o mínimo de conforto. É justamente assim que a gente perde o nosso poder de compra, achando que a gente está seguro, mas na verdade a gente não tá. Eu sou dessas pessoas que gostam de entender o porquê das coisas. E entendendo o porquê disso tudo, eu comecei a buscar alternativas. Porque a solucionadora de problemas dentro de mim não sossega enquanto as coisas não estejam em um bom patamar que eu consigo me sentir segura. Pesquisando, estudando, eu finalmente encontrei o Trade Republic. Essa é uma corretora alemã na qual eu deixo a minha reserva de emergência rentabilizando e também a plataforma que eu utilizo nos meus investimentos pessoais. Hoje, o Trade Republic está pagando 2% ao ano, que é justamente a taxa básica definida pelo Banco Central Europeu. Essa taxa básica é chamada de taxa de depósito. Essa taxa define quanto os bancos ganham se eles deixarem o dinheiro parado no Banco Central, nesse caso, o Banco Central Europeu, porque a gente está na Europa. Como vocês devem ter percebido aqui, o Trade Republic repassa integralmente essa taxa para a gente. Isso já é uma diferença enorme, né? Porque se levar em consideração que o banco tradicional aqui da Irlanda me dava 0,2% ao ano, é uma diferença gritante. Todo o resto ficava com o próprio AIB, um dinheiro que deveria ser meu, mas o banco estava mantendo para ele, junto com todas as milhares de taxas que eles me cobravam. Consegue perceber como o Trade Republic está me dando 10 vezes mais, literalmente 10 vezes mais, para deixar o meu dinheiro parado na conta, rendendo conforme o Banco Central Europeu determinou. A taxa de juros aqui na Europa estava alta, mas ela vem em processo de corte. Por que ela estava alta? Estava alta porque a inflação estava alta. Então, quando a inflação aumenta, o Banco Central aumenta também a taxa de juros como forma de conter essa inflação. Mas, como os resultados estavam mostrando que essa inflação já estava contida, o que aconteceu foi o Banco Central, aos poucos, foi cortando a taxa de juros até chegar o momento que a gente está agora, que é 2%. 2% sempre foi a meta do Banco Central Europeu. Isso significa que os rendimentos tendem a se estabilizar por um tempo. Ainda assim, 2% ao ano é uma ótima rentabilidade para sua reserva de emergência em euro. Porém, deixar esse dinheiro rendendo é só o começo. O segundo passo é fazer o seu dinheiro crescer acima da inflação. Para isso, a gente investe em empresas sólidas. Empresas que geram lucro, que agregam para a sociedade e que conseguem crescer acima da inflação. Sabe por quê? Porque essas empresas não estão só acompanhando a inflação, como o seu dinheiro na reserva de emergência. Essas empresas superam a inflação, elas vão além, elas crescem acima. Eu gosto de pensar da seguinte forma: se o preço da minha Tesco Pizza subiu, quer saber o que subiu também? Bom, subiu também o lucro da empresa que faz a Tesco Pizza. Subiu as empresas que fornecem energia para essa fábrica. Subiu as empresas que fornecem os fornos para assar essa pizza. Tá vendo que existe todo um ecossistema que sobe junto de empresas que podem estar correlacionadas, mas em diferentes setores e todas elas crescendo também acima da inflação. É justamente por isso que investir em empresas faz o seu dinheiro crescer acima da inflação. Porque investir nessas empresas vai fazer o seu dinheiro crescer junto com o mundo real. Quando você é dono de uma parte dessas empresas, mesmo que seja uma parte pequenininha, isso significa que o seu dinheiro não fica parado. Ele cresce. E é justamente por isso que eu invisto utilizando o Trade Republic.
E quando eu digo que você deve investir em empresas, eu não estou dizendo qualquer empresa, tá bom? Não é só você abrir a corretora e colocar o seu dinheiro na primeira coisa que você vê. Você deve, sim, analisar alguns critérios e aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso. Mas eu acho que agora você já entendeu por que eu utilizo a Trade Republic. Eu utilizo para rentabilizar minha reserva de emergência e eu utilizo para fazer os meus investimentos. Até porque lá eu não pago nada de taxa de corretagem. O que isso significa? Isso significa que 100% do meu dinheiro vai ser utilizado para investir. Então, se eu tiver 5 euros por mês disponíveis, eu posso começar a investir 5 euros por mês. Na verdade, se você tiver um único euro, você já pode começar a investir. Se você quiser rentabilizar o seu dinheiro, ou começar a investir utilizando o Trade Republic, eu vou deixar o meu código de referência aqui embaixo nesse vídeo. Também quero te dizer que foi nesse momento assim que eu percebi uma coisa. Investir com consciência não é sobre ficar rico rápido, viu? É simplesmente sobre você proteger aquilo que você constrói com tanto esforço. E assim garantir que daqui 5, 10, 30 anos o dinheiro que você ainda tem vale alguma coisa. E foi justamente por isso que eu criei o meu curso Investindo Sem Fronteiras. Eu sei bem o que é a realidade de morar fora do Brasil e trabalhar muito para conseguir conquistar as coisas. Eu sei o que é ganhar em euro e mesmo assim sentir que não é o suficiente, que o dinheiro não está rendendo. O curso é para te mostrar passo a passo como fazer o seu dinheiro crescer com segurança. Nesse momento, a primeira turma já foi fechada. Eu não sei quando eu vou abrir a próxima turma, mas se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se você tiver interesse em fazer parte da segunda turma, se você já quiser deixar o seu nome na lista de espera, eu vou deixar o link na descrição e aí você vai ser avisado em primeira mão assim que eu for lançar a próxima turma. O motivo desse vídeo foi para te despertar dessa realidade aqui. A nossa vida como imigrantes já tem desafios o suficiente. Então, o mínimo que a gente deve fazer é não deixar o dinheiro que a gente trabalha tanto para ganhar parado no banco, sem render nada, perdendo valor todos os dias, todos os meses, todos os anos. Então, se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, vem comigo. Vem comigo porque eu vou te ensinar como investir com consciência e com propósito. Então, é justamente assim que você protege o seu dinheiro contra a inflação, fazendo o seu dinheiro crescer acima dela, com empresas boas, com empresas que façam sentido para você e que gerem lucro real. Então, o segredo é você parar de deixar o seu dinheiro parado e começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E se você quiser dar esse próximo passo, eu invisto pelo Trade Republic. E quem abrir a conta e investir utilizando o meu código de referência ganha 10 euros em ações. E se você quiser se aprofundar em um passo a passo guiado, já coloque o seu nome na lista de espera da próxima turma do Investindo Sem Fronteiras. Ganhar em euro é ótimo, sim. Mas proteger o seu dinheiro e fazer ele crescer acima da inflação é o que realmente vai te dar liberdade financeira de verdade. E assim, eu me despeço e eu te vejo no próximo vídeo. Até!